Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre as partes que compõem um texto jornalístico, vocês lembram disso? Então nós vamos retomar hoje isso para darmos continuidade às atividades desta aula, tá certo? Então vamos lá. Então vejam só. Na aula passada, a gente falou sobre esse texto aqui. Lembram da menina de 8 anos que descobriu a espada com mais de 1000 anos? Vocês lembram disso? Então, a gente viu esse texto e a gente viu que um texto jornalístico ele tem algumas partes que são importantes. A primeira delas é o título, lembram disso? O título ele vai sempre aparecer com uma letra maior, com uma letra mais destacada. Por quê? Porque é o título que vai chamar a atenção do leitor para aquele texto. Quer dizer, é a partir do título que ele vai sentir interesse ou não de ler aquela matéria. Então, o título tem que trazer o maior número de informações possíveis sobre do que se trata o texto, tá certo? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte importante de um texto jornalístico é a foto-legenda. Lembram disso? Foto-legenda, então, é uma foto que pode ser de qualquer coisa, pode ser uma foto qualquer, uma foto que eu acho bonita e colocar lá na notícia. Não, né, gente? Tem que ser uma foto que tenha a ver com a notícia, igual nos livros literários, né? A ilustração, ela tem a ver com a história que o livro conta. Da mesma forma, o texto jornalístico. A foto que vai ser escolhida para compor aquela matéria, para compor aquele texto, ela tem que ter relação com a informação. E junto com a foto, tem que vir a legenda, né? Que é uma parte importante, que a gente já viu, que é um texto pequeno, né? Um texto curto e um texto que vai trazer ali também resumido do que se trata aquela foto. Porque o leitor, de repente, pode ver a foto e não entender muito bem do que se trata, né? E aí depois, em seguida, a gente vai ter o primeiro parágrafo da notícia, que é quem? É o lead, né? Que tem que ter o quê? O que, com quem, onde e por quê. Né? O que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu. Basicamente, isso vai estar contido ali no primeiro parágrafo, no lead. E depois a gente vai ter o corpo do texto, que é todo o resto do texto, onde vão conter outros detalhes, certo? Então, esse foi o texto que nós trabalhamos ontem. Ontem não, na aula anterior. Agora, a gente vai para a página seguinte e nós vamos usar esse texto para algumas questões que vão ser pedidas na página seguinte. Então, vamos lá. Olha lá então. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com palavras com se e si, que e que a gente já sabe que tem uma diferença sonora, né? Quando eu coloco se ou si, ele não vai ter o mesmo som que ou que. Eu sei que, olha lá, vamos lembrar das famílias silábicas da família silábica do C, né? Então eu vou ter o C com A, que vai fazer K, o C com O, que vai fazer Có, e o C com U, que vai fazer Cu. Então, K, Có, Cu. Mas o C com E não vai fazer que e o C com I não vai fazer que. Né? O C com E vai fazer C e o C com I vai fazer si. Se eu quiser o som que ou que, eu tenho que usar quem? O que ou E. Então, para fazer o som de que ou que, então, que ou que. Certo? É o som. Lembrem do som. Lembrem o que a professora já falou com vocês, já conversou com vocês. O que eu escrevo nada mais é do que a representação escrita dos sons que eu emito para compor as palavras, né? Então, se eu quero escrever queijo, eu vou ter dois sons, quei e jo. E como é que eu represento esse som na escrita? Não é isso? Então, eu já sei que para fazer o som do que e o som do que, não vai dar para usar C com E ou C com I, porque C com E vai fazer C de cenoura, de cérebro, não é? C com I vai fazer si de cinema, de cidade, ok? Diferente do que e do que. Então, vamos lá. Olhem ali, ó. A gente vai ler. Ali pede para a gente ler em voz alta as palavras que estão aqui. Então, nós vamos ler juntos. Então, eu tenho lá.
as palavras com C e com Si. Então, eu tenho lá, ó, cebola, cacique. E com que ou que? Olha lá, quebrado, quilo. Estão vendo? A sonoridade parece da família do C, né? Do K, Có, Cu. Mas a escrita desse som não é composto pela consoante C, mas sim pela consoante Q, tá certo? Olha lá, ó. E ele continua dizendo o seguinte, que para produzir o som do K com E e I, usamos que ou que. Então, a gente já sabe que o som do K, né, para fazer esse som que e que, eu vou usar então o que, né, não é a letra K. O som pode ser do K, mas a letra é o QU, né? QUE para fazer que, QUI para fazer que. Continuando. Algumas palavras de origem estrangeira são grafadas com que ou que. O som é o mesmo que o de que e que, escrito com que, né? A palavra kiwi é um exemplo. Então, kiwi tem um som de K, não tem? E se escreve de fato com K, porque kiwi não é uma palavra que está dentro da língua portuguesa. É uma palavra estrangeira, quer dizer, uma palavra de outra língua que foi incorporada à língua portuguesa. Quer dizer, eu uso a palavra kiwi para me referir à fruta, mas essa palavra não é uma palavra de origem portuguesa. Por isso é que kiwi é escrito com K e não com Q, né? Mas provavelmente se fosse uma palavra portuguesa, seria escrita com QUI, tá certo? É possível também que alguns sobrenomes ou nomes próprios tenham a letra K. E aí a gente vai entrar naquela questão do QI. Muitos dos sobrenomes que nós temos, eles são da origem de onde vem nossa família, né? E muitas famílias não são de origem portuguesa. Algumas famílias são de origem polonesa, são de origem alemã, são de origem norte-americana, né? Então as famílias elas têm várias origens e por conta do país de onde elas se originam, os sobrenomes também têm essa composição com o K, com o W, com o Y, né? Se é um nome português, de origem portuguesa, muito provavelmente ele não vai ter essa composição com essas consoantes. Porém, se for de outra tradição, de outra etnia, muito provavelmente vai aparecer o K, o W e o Y, tá certo? Então vamos continuar. Depois a gente vai falar sobre a nossa realidade aumentada. Nós vamos fazer aqui o nosso mão na massa. Então, para a gente fazer o mão na massa, eu vou virar a página para a gente não se confundir, tá? Então, nosso mão na massa nós iremos fazer juntos. Lembrando que, o que nós precisamos lembrar? Se você não está com o seu alfabeto móvel aí por perto, vale a pena você ir buscá-lo. Por quê? Porque quando a gente compõe as palavras com alfabeto móvel, a gente vai compreendendo melhor como é que elas se formam. E aquilo que eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade para escrever, eu acabo melhorando usando esse instrumento. Então, se você não está com ele aí, você dá um pause na aula, vai lá pegar o seu material, o seu alfabeto móvel e traz para a gente continuar a nossa aula, tá bom? Foi? Pegou? Deu certo? Então, vamos continuar? Lá diz o seguinte, escreva duas palavras com C. Vejam, a professora vai escrever aqui duas palavras, mas vocês podem escrever outras duas palavras aí na casa de vocês que comecem com C. Veja, será que dá para escrever semana? Ah, professora, mas semana começa com o som C. Com a sílaba C, sim, mas é com S, né? E nós queremos palavras que tenham o som C, mas que sejam escritas com a consoante C, né? Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever as minhas, mas vocês podem escrever a de vocês, tá? Então, eu vou escrever lá. Cebola. Cebola, né? Cebola. E para combinar com a cebola, eu vou escrever a cenoura. Olha lá, cenoura. Então, escrevi duas palavras com C. Agora eu preciso escrever duas palavras com Si. E olha lá, o que eu vou escrever com Si? Vou usar a caneta preta, olha lá.
Vou escrever cinema. Será que dá para escrever sino? O que vocês acham? Não, né? Por quê? Porque sino tem o som si, mas é escrito com S, né? Então o nosso sino não vai caber aqui na nossa lista de palavras. Mas e a palavra cidade? Dá, né? Olha lá. Então, cinema e cidade. Mas eu também tenho que escrever duas palavras com que. Olha lá, com que. E eu vou escrever lá, ó. Vou escrever queijo. E vou escrever também querida. Olha lá. Queijo e querida. E com que? O que eu posso escrever com que? O que eu posso escrever com que? Quilo, né? Que aparece ali no nosso exercício. E o que mais? O que mais que eu posso escrever com que? Além de quilo. Será que eu posso escrever uma palavra que tenha o que no meio? Será que eu posso escrever aquilo? Posso, né? É a mesma coisa que quilo? Não, né? Aquilo, quilo é o peso, né? A medida de é o sistema de medida para pesar massas, né? Então eu tenho 1 quilo, né? Isso pesa 1 quilo. Mas aquilo é quando eu me refiro a algo que está longe de mim, né? Aquilo, estou falando sobre aquilo, tá certo? Então, muito bem. Fizemos com se, com si, com que. Esse era o nosso exercício ali. Agora, nós vamos voltar lá no nosso texto. Por quê? Porque o segundo exercício, que eu também vou registrar aqui, ele pede para procurarmos palavras, né, com se, com si, com que e com que no livro. Mas eu sugiro para vocês que nós façamos isso com aquele texto anterior, para a gente não ter que ficar procurando no livro todo, a gente vai procurar naquele texto. Se a gente não encontrar naquele texto, nós voltamos lá no texto da Turma da Mônica e vamos procurar lá o que nos falta. Pode ser assim? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui então, né, no texto da espada, e eu não vou tirar o texto da espada, porque daí eu vou colocar aqui o que a gente precisa, certo? Então nós precisamos palavras com C. Eu vou botar uma flechinha aqui, porque nós vamos escrever deste lado. Nós vamos precisar de palavra com si, né? Vamos precisar de palavras com que. E vamos precisar de palavras com que. E o que eu sugiro para vocês, pessoal? Que a gente não se preocupe só em procurar palavras com que e que só no começo da palavra, mas ela pode estar no meio, tá bom? Vamos lá então, ver se a gente consegue encontrar no nosso texto da espada. Então, olha lá, eu quero achar a palavra com C primeiro, né? Então, menina de 8 anos descobre espada com mais de 1000 anos. Não há nenhuma palavra com C. Na legenda, também não. Então, vamos para o lead, né? Uma sueca de 8 anos fez uma grande descoberta para a história da humanidade. Encontrou uma espada que teria sido fabricada há 1500 anos. Também não temos nenhuma palavra com C. O objeto foi encontrado por Saga Vanesek. Olha aqui, ó. Podemos usar o sobrenome da nossa personagem dessa história? Sim ou não? Podemos, né? Porque olha lá onde é que está o C. E o exercício diz que é palavras que tenham C ou si, e não palavras que comecem. Então, vamos usar o sobrenome? Então, Vanesek. Olha lá. Vou até separar aqui o C dela. Lembram que a professora falou de sobrenomes estrangeiros? Lembram? Olha, o dela, que é um sobrenome sueco, tem a presença do K. Estão vendo? Em um lago do condado, né, na Suécia. Opa, Suécia! Será que eu posso usar o Suécia no si? Posso, né? Então vamos usar lá.
Suécia, né? Vamos lá. Devido ao clima seco, o nível da água estava extremamente baixo, o que ajudou Saga a encontrar o objeto. Senti algo na água e levantei. Tinha uma alça e contei ao meu pai que parecia uma espada, disse a garota à rádio Sveriges. Após a descoberta, o pai de Saga levou o artefato para pesquisadores suecos que descobriram que a espada pertencia a civilizações que viveram na região antes dos vikings. Agora, o objeto será levado para o museu na Suécia. Segundo os especialistas, a espada está muito bem preservada. Então, nós resolvemos o problema do se e do si, mas nós resolvemos o problema do que e do que? Não resolvemos, né? Então, vamos procurar no texto da Mônica? Vamos lá para o texto da Mônica. Vamos lá. Podemos voltar no nosso texto da Mônica. Olha lá. Vamos ver se a gente encontra no texto da Mônica, então. Nós precisamos de uma palavra com que e uma palavra com que. Lembrando que não precisa ser o começo da palavra, né? Então, vamos lá. Turma da Mônica entra para o Guinness como recorde de maior, com recorde de maior HQ do mundo. Então, aqui não tem nada. Vamos lá, vamos seguir. Olha lá, foto da história em quadrinho da Turma da Mônica, eleita como o maior gibi do mundo e incluída no livro dos recordes. A Turma da Mônica entrou para o Guinness, o famoso livro dos recordes, ao lançar na Bienal do Livro de São Paulo o maior gibi do mundo. A publicação tem 1 metro de altura por 70 centímetros de largura e a editora Panini mostrou algumas fotos no Facebook. O criador da turma, Maurício de Souza, apareceu com a história em quadrinhos em mãos no evento ao lado dos seus famosos personagens, Mônica e Cebolinha. O maior gibi do mundo está à venda na Bienal do Livro e em lojas online com preços que variam entre 700 e R$1.000. Apenas 100 exemplares foram impressos no total. Encontramos palavras com que ou que? Não encontramos, não é verdade? Então, vamos fazer o seguinte, vamos continuar a nossa atividade e tentar fazer esse que ou que procurando em outras informações no livro? E aí vocês vão ter mais tempo aí em casa para pedir ajuda da família para a gente procurar. Vocês viram como não é fácil encontrar a palavra com que ou que em textos? Lemos 2 textos e não encontramos. Mas você vai poder buscar em outros textos e acrescentar a sua palavrinha aí no que ou que, tá certo? Seguindo para a próxima página, então, olha lá. Seguindo para a próxima página, nós temos essa atividade aqui, que diz o seguinte: observe a figura e complete com a sílaba que falta. Depois escreva a palavra na linha indicada. Então vamos lá, eu tenho aqui a palavra. Eu tenho o desenho, né? E aí eu tenho lá aí um espaço e o to. Depois eu tenho outro desenho ali, eu tenho o bi, um tracinho e o ni. Não é? Deixa eu ver aqui. E aí eu tenho um traço escrito oura. Ou melhor, noura. Não é isso? E por último eu tenho ba, um espaço e o a. Certo, pessoal? E tenho ainda mais um aqui, que é o ra, espaço e o t. Então, vamos lá, gente. Nós temos que completar com a sílaba que está faltando. Então, no primeiro desenho eu tenho o quê, gente? O que é aquele desenho lá? Um mosquito. Olha lá. Completo com que. Depois eu tenho um biquíni. Depois eu tenho uma, o quê? Cenoura com CE, né? E depois, uma bacia com CI. E por fim, eu tenho o que lá, gente? Uma raquete. Completa lá no seu exercício, não deixa sem completar, tá certo? E aí,
seguindo, diz o seguinte: busque na notícia da página 43 uma palavra estrangeira que tenha que. Então, olha lá. Vamos voltar lá, então. Uma palavra estrangeira que tenha que. Lá no texto da espada. Vamos lá. Uma palavra estrangeira que tenha o que. Será que a gente encontra? A gente procurou aquela hora e não encontrou, não é verdade? Vamos ver lá. Vamos ver onde é que a gente acha a palavra com que. Ela é uma palavra estrangeira. Olha lá, ó. Com o que, com letra estrangeira. Então, a palavra vikings. Olha lá, ó. Vikings. Que se lê, que se escreve com K e não com Q-U-I. Certo, pessoal? Então, lembrando, qual é a atividade que nós vamos ter para casa, então? A atividade que nós vamos ter para casa é a nossa realidade aumentada, que vocês vão conferir em casa, né? Vai ser essa daqui. Olha lá. De sílabas, né? E vai trabalhar um pouquinho disso que nós trabalhamos aqui. E também não esqueçam de procurar lá em outras partes do texto do seu livro palavras com que e que, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!